Eu era o tipo de pessoa que deixava tudo pra depois. Trabalho importante, projeto da faculdade, responder mensagem, resolver alguma coisa. Tudo eu parava e pensava assim: depois eu faço. Só que aí teve uma hora que eu comecei a perceber que esse daqui a pouco eu faço nunca chegava. E a minha vida só ia passando e eu me sentia ficando pra trás. Foi aí que eu comecei a entender melhor a procrastinação e procurar ferramentas que me auxiliassem a sair desse quase que um buraco. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Sem fórmula mágica, sem produtividade perfeita, só eu contando a minha história, o que funcionou pra mim. E talvez o que funcionou pra mim também funcione pra você. Oi, gente, meu nome é Vitória. Aqui no meu canal eu falo sobre rotina, hábitos e vida real. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que me travou durante muito tempo: a procrastinação. Vou falar pra vocês assim, eu não procrastinava às vezes, eu procrastinava tudo, tudo possível. Coisa da faculdade, eu deixava pra fazer depois. Prova, às vezes eu nem estudava, porque eu deixava por última hora e não dava tempo. Fazia aquelas listas enormes de tarefas que você coloca o horário que você tem que começar o seu dia, o horário que você tem que dormir, enchia o dia de tarefas. Pensa se eu fazia alguma coisa daquelas tarefas. Nenhuma, praticamente. Apesar de eu deixar de fazer muitas coisas, o que mais me chateava era a culpa que eu ficava depois. Eu me sentia muito mal depois, eu me sentia com muito remorso. Porque era como se minha vida tivesse realmente passando e eu tivesse só observando o tempo fluir. Quando eu olhava, putz, já passou 3 meses e eu não fiz nada de importante. Então foi aí que eu percebi que eu tinha que fazer algo pra mudar. E assim, se você se identifica com isso, eu imagino que sim, fica nesse vídeo porque eu vou te dar 3 dicas de coisas que eu fiz que me ajudaram a parar de procrastinar e a realmente fazer as coisas acontecerem. Bom, antes de falar o que funcionou, eu tenho que te falar o que não funcionou. Eu acho que todo mundo já tentou realmente fazer aquelas listas gigantes de tarefas, ou eu acho que o principal é ver vídeos motivacionais e no final não tirar nenhum proveito deles. Às vezes só deixar os vídeos tocando na TV ou no computador, ficar no telefone mexendo, não fazer nada com aquele conteúdo. E às vezes é um conteúdo bem bom que você não consegue colocar em prática. E além disso, muita gente fala sobre a força de vontade. Depender da força de vontade não vai resolver o seu problema, porque no seu caso, que era o meu caso também, não é que eu não tinha vontade de fazer as coisas, era uma coisa além disso que me impediu de fazer o que eu precisava fazer. Foi aí que eu comecei a entender o meu cérebro. Comecei a estudar, comecei a ver podcasts sobre motivação, sobre procrastinação também. Só que eu não fazia isso à toa, né? Geralmente eu ouvia podcast, o podcast eu absorvia mais. E eu aprendi muito com o Andrei Maier. Se vocês não acompanham ele, acompanhem, que o cara é muito bom. E eu aprendi que a gente não deixa de fazer uma coisa, a gente não procrastina aquela coisa só por preguiça. A preguiça tá um pouquinho ali, mas é pelos N fatores de coisas que aquela situação pode nos trazer. Ou seja, eu vou fazer uma atividade e essa atividade me causa ansiedade, insegurança, medo. O nosso corpo ele tem a tendência de repelir coisas assim. Então você vai procrastinar, mas como um método de defesa. Ninguém quer ficar mal. E quando eu comecei a entender o comportamento do meu cérebro, por que que eu funcionava daquela forma, e por que certas atividades eu repelia e certas não, foi aí que eu consegui sair dessa situação e melhorar praticamente 98%. Foi me conhecendo de verdade, entendendo que eu não era aquilo, que eu não poderia só me taxar de procrastinadora e ficar por isso, percebendo que eu precisava ter uma autoestima a mais para entender que eu era capaz de fazer o que eu precisava fazer. Já entrando aqui na solução 1, que é mude a sua mentalidade. Quando você entende que a maioria das vezes que você procrastina é por causa de uma resposta emocional, você começa a ter outros olhos para as atividades. É como se fosse uma autopreservação do nosso corpo. O nosso corpo, ele tem a tendência de não querer gastar energia, porque é algo biológico, é algo que há muitos anos nós fazemos, tá ali incrustado no nosso DNA essa informação de que a gente precisa guardar energia. Ou seja, você às vezes deixa de fazer algo porque o seu corpo também entende que, poxa, aquilo ali eu vou estar gastando uma energia e eu vou ganhar algo com aquilo? Sempre tem essa pergunta: que benefício eu vou ter em estudar para aquela prova? Talvez não agora, mas no final de semestre você vai ter um benefício que é passar. Ou um prejuízo que é reprovar. Só que o seu corpo, ele não pensa a longo prazo, ele tá pensando agora, nesse momento de sobrevivência. Então, agora, eu vou gastar energia estudando, isso vai me trazer alguma recompensa? Naquele momento, não vai.
Então, o seu corpo entende que não é uma atividade que você deve fazer naquele momento. Só que a gente não pode viver só do corpo, das vontades do corpo. Na verdade, nós temos que viver das nossas vontades conscientes. Então, quando eu peguei esse feeling, quando eu entendi esse conceito, eu falei, poxa vida, eu controlo o meu corpo, eu sei o que eu preciso fazer, a hora que eu preciso fazer. Eu não posso depender das minhas vontades de querer fazer aquilo ou não. Eu tenho que só ir lá e fazer e pronto. Então, às vezes, não é porque você é uma pessoa preguiçosa. Às vezes é só seu corpo tentando economizar energia. E entrando já na solução 2, uma forma que eu aprendi a lidar com esse medo, essa insegurança, essa ansiedade com certas atividades, foi pegando atividades grandes e destrinchando elas em metas pequenas. Se vocês vão ouvir um barulho de obra, é que aqui perto de casa tem muita obra, então ignorem. Então pense aqui, você tem que fazer uma prova. E a prova tem um conteúdo muito extenso. Então você já pensa naquilo e já fica até ansioso, pensando, nossa, meu Deus, é muita coisa para eu estudar e tudo mais. Às vezes você tem tempo para isso. Só que só de pensar naquilo já fica com ansiedade, assim. Então, o cérebro vê aquilo como uma atividade assustadora e ele não vai querer fazer aquilo. Ou seja, você vai pegar, mesmo você conscientemente entendendo que você precisa estudar, que aquilo não é um monstro de 7 cabeças, você não vai querer estudar porque o seu cérebro entende que inconsciente é uma coisa que vai te fazer mal, porque te deixa ansioso. Só que quando eu comecei a entender, se você pegar uma atividade grande e destrinchar ela em coisas menores, o seu cérebro ele entende que dá para fazer. Você consegue fazer. Antes, você pensava em estudar para uma prova e você pensa, nossa, eu vou ficar 3 horas estudando para aquela prova. Agora, no meu caso, quando eu penso em estudar para uma prova, eu penso em ficar 30 minutos em um tópico. Às vezes eu faço isso, assim, se eu tiver tempo, sei lá, pego 3 tópicos por dia. Então, eu estudo um de manhã e 2 à tarde. Então, dá 1 hora e meia. Só que se você pegar para estudar 1 hora e meia seguida, é muito difícil. Então, meu corpo não vai querer fazer isso. E eu tenho que estar de acordo com o meu corpo também. São esses detalhes que a gente pega para burlar o nosso processo biológico. E aí, o que eu faço? Eu destrincho em tópicos menores. Então, quando eu penso prova de gestão de estoque, eu não vou pensar na prova total, nas não sei quantas questões que vai ter. Não, eu vou pensar em estudar um tópico específico no dia. Então, quando a meta ela é pequena, quando você pega uma meta grande e destrincha ela até ela ficar ridicularmente fácil, é até feio o seu corpo recusar de estudar 20 minutos, porque é uma coisa tão fácil, tão simples, é pouco tempo. Às vezes o conteúdo é difícil, mas poxa, são só 20 minutos. E tem outra coisa também que você pode fazer, é que se a tarefa ela for muito, muito, muito difícil, você divide ela mais ainda. Então, você pega ela em blocos de 5 minutos. Você estuda 5 minutos para 5. Eu sei que parece que vai dar um tempo muito grande, mas você vai ver que em algum momento, se você não estiver cronometrando com o telefone ou algo do tipo a tarefa, você vai se pegar estudando 15, 20 minutos seguidos sem nem perceber. Então, essa é uma dica prática que dá para ser usada em tarefas muito complexas. E aí, já entrando na terceira solução, que é crie uma rotina rígida. Bom, eu vejo procrastinadores como pessoas que têm um problema com vício. Então, se você pegar uma pessoa que ela foi alcoólatra, ela não vai se dar o direito de beber um pouquinho agora, porque ela sabe que a chance dela recair e voltar para aquela vida, aquele hábito que ela tinha, aquele vício, é muito grande. Eu me vejo dessa forma. Eu não dou brecha pro azar. A minha rotina hoje em dia, ela não é enrijecida. Essa palavra não existe, gente. Mas ela não é fixa. Ela é rigorosa. Eu tenho os meus horários que eu preciso de cumprir minhas coisas, porque o meu dia ele acaba, vamos falar assim, 4 horas da tarde, porque depois eu tenho que malhar e tudo mais. Então eu tenho que fazer tudo até certo horário. E aí, se eu ficar dando trela, eu passo o tempo que eu preciso, eu não faço o que eu preciso fazer e eu volto a ser uma procrastinadora. Então, quando eu preciso fazer algo, eu não penso 2 vezes, eu vou lá e faço. Simples, a minha rotina exige que eu faça isso, eu vou lá e faço daquela forma que precisa ser feito. A rotina, ela tá aí para te servir. A rotina é para você gastar menos energia. Então, quando você acorda de manhã, vai escovar os dentes, arruma a cama e vai tomar seu café, às vezes você faz isso sem nem perceber. E você não gasta energia fazendo isso conscientemente, mas inconscientemente você está gastando calorias para levantar da cama, colocar a escova na boca e tudo mais. Então, na hora que eu percebi isso, que realmente a rotina tá aqui para fazer com que minha vida seja mais fácil, eu abracei essa ideia e adaptei minha vida totalmente a isso. Hoje em dia, eu não consigo viver sem minha rotina. Quando eu viajo, gente, é uma loucura. Nossa, eu fico até dá até ansiedade antes de mesmo de acontecer. O ponto aqui é você ter comprometimento com você mesmo. Se você não tem compromisso com você, quem vai ter? E assim, eu gosto muito de uma frase que é: o progresso, ele não é perfeição. O progresso, ele é constância. Então, quanto mais você vai repetindo uma mesma ação,
mais você vai ficando bom naquilo, menos energia você gosta e mais você progride. E esse é o ponto da procrastinação, é o progresso que você consegue fazer com ela. Não tem como você eliminar a procrastinação da sua vida, porque ela vai aparecer em algum momento, mas você tem que saber lidar com ela quando ela estiver aí. Essas foram as 3 soluções que eu consegui usar para praticamente parar de ser uma procrastinadora. Mas aí vocês me contam nos comentários se vocês são procrastinadores, se vocês já tentaram fazer alguma coisa, o que vocês tentaram fazer, se deu certo, se não deu. Eu adoro conversar com vocês e é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte esse vídeo, manda para aquela pessoa que você sabe que é procrastinadora também. Quem sabe esse vídeo não ajuda ela. E até o próximo vídeo. Tchau.